Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um produto novo para apresentar para vocês, que é a 1050DC. Então você que busca uma máquina mais básica, principalmente para começar no quilting, no patchwork e não sabe por qual procurar, essa aqui vai te ajudar bastante. Então eu vou falar um pouquinho das características dela, espero que vocês gostem. 30 tipos de pontos, incluindo caseado de botão, pontos para aplicação, ponto reto, ponto zigue-zague, pontos decorativos, então são vários tipos de pontos. Aqui a gente tem um painel LCD e quando a máquina está ligada é aqui que mostra qual é o número do ponto que a gente escolheu, a largura, o comprimento e tem outros indicadores aqui também. Então quando você está com o pedal conectado, vai aparecer o símbolozinho do pedal. Quando você tiver acionado o enchimento da bobina, vai aparecer o símbolo de uma bobina e também uma letra. Essa letra, ela serve para indicar para a gente qual que é o calcador mais indicado para determinado ponto. Então, se a gente reparar aqui, por exemplo, o ponto 21, embaixo dele tem a letra A. Então, toda vez que a gente for costurar o número 21, a letra A vai aparecer aqui, que significa que o calcador A é o mais indicado para esse tipo de ponto. Aqui do lado a gente tem o volante da máquina, que a gente sempre mexe na nossa direção, isso faz movimentar a agulha e o estica-fio também, que é essa peça que fica aqui em cima da máquina. E indo aqui para cima, a gente tem a alça de transporte. E aqui também, mais para cima, a gente tem um furinho, que depois eu vou mostrar para vocês para que serve, e o pino do carretel. Aqui nós temos o tensor de linha, então aqui que a gente regula a tensão da linha, de acordo com a nossa costura. Aqui é a alavanca do calcador, então toda vez que a gente tiver que erguer ou descer o calcador, a gente movimenta essa alavanca aqui. E esse calcador, ele tem 3 elevações, abaixada, elevada e extra elevado. Para a posição extra elevada, a gente tem que ficar com o dedo para cima segurando. Ainda aqui embaixo, a gente tem a chapa da agulha, que uma parte de plástico e a outra é de metal. Ambas possuem marcações que facilitam a costura, então são marcações principalmente para quem faz costura, que precisa de uma precisão de tamanho, ajuda bastante. Aqui a gente tem a chapa de acrílico da bobina. E nessa chapa tem a visualização da passagem de linha da bobina. Então, se a gente olhar o desenho, ele ensina como a gente faz a passagem de linha. Aqui dentro a gente tem a caixa da bobina e aqui vai a nossa bobina também. Esse botão é o de liberação da chapa de acrílico, que fica aqui do lado. Ainda aqui embaixo a gente tem a agulha, que já vem uma agulha na máquina. E temos aqui o botão de o parafuso de liberação da agulha. Então, toda vez que a gente for trocar a agulha, a gente tem que soltar um pouco esse parafuso, colocar a agulha nova e apertar. A gente tem aqui também o calcador A. O calcador A ele já vem na máquina e é o mais utilizado para as costuras no geral, para ponto reto, para ponto zigue-zague e outros tipos de costura. Para a gente tirar o calcador, a gente ergue aqui a alavanca. Aqui atrás tem como se fosse um botão, a gente aperta, o calcador solta. Então, esse é o calcador A, que já vem na máquina. Além dele, essa máquina vem no kit de acessórios. Um calcador para zíper comum. E aqui no calcador tem a letrinha, então esse aqui, por exemplo, é o calcador E. Vem um calcador F, que ele é transparente e ele é indicado para aplicação. E por ele ser transparente, ele facilita a visualização do ponto. Então, a gente pode utilizar em outros tipos de costura também. Vem um calcador para fazer a casinha do botão automático, que é esse grandinho aqui. E além disso, vem outros acessórios, como por exemplo, a chave de fenda de metal, que a gente usa essa chave para tirar a chapa, para trocar aqui a agulha. Tem 3 agulhas adicionais, tamanho 14. Temos o descosedor também, que ele vem tampado. E aí é só a gente destampar e depois tampar quando a gente não estiver usando mais. Temos bobinas adicionais, a máquina vem com uma inserida e vem mais no kit de acessórios. Vem também a escovinha de limpeza, que a gente consegue tirar os fiapinhos na lançadeira na caixa da bobina.
vem um pino do carretel adicional, um suporte do carretel grande, um feltro e o suporte do carretel aqui pequeno. Esse suporte a gente coloca aqui naquele pino que eu mostrei para vocês, que é para segurar cones de linhas pequenos. Já o outro suporte, que é grande, ele não necessariamente serve para cones de linhas grandes. A gente encaixa ele no pino do carretel adicional para colocar outro cone de linha. Então, naquele furinho que eu mostrei para vocês, a gente encaixa o suporte, o pino e o feltro. Então, aqui nesse pino, a gente deixa, por exemplo, o cone que a gente está usando na linha da agulha. E aqui a gente já deixa preparado o cone que a gente vai utilizar para encher a linha da bobina. O feltro, ele ajuda o cone de linha não ficar deslizando no suporte, ele dá mais aderência. E ainda aqui embaixo a gente tem o braço livre ou então a caixa de acessórios da máquina, que a gente tira para fazer costura tubular. Quando a gente desencaixa, a máquina fica com o braço livre, então a gente consegue encaixar coisas tubulares aqui dentro. E dentro dessa base móvel, ou caixa de acessórios, tem um espaço que a gente pode guardar os acessórios da nossa máquina aqui. Ainda aqui a gente tem o botão de ajuste do ponto. A gente não recomenda mexer nesse botão caso você não tenha conhecimento, porque isso pode fazer os pontos da sua máquina distorcer. Ele já vem ajustadinho. E aqui atrás ainda, a gente tem a alavanca de elevação dos dentes. Então, toda vez que a gente precisar levantar ou baixar os dentes da nossa máquina, a gente tem que mexer aqui nessa alavanquinha. E aí, pessoal, se encantaram por esse modelo? Mais informações direto no site da Janome, janome.com.br. Por favor, dúvidas, sugestões, comentários, escrevam aqui pra gente ou entre em contato no serviço de atendimento ao cliente. Até a próxima, tchau, tchau e boas costuras!